Que a paz e a graça do Senhor Jesus esteja com todos. Shalom, Malehi. É uma alegria poder refletir na palavra do Senhor, poder compartilhá-la para com você que me assiste. E desde já, você que está me assistindo, eu peço a você para você se inscrever no nosso canal, pois na medida do possível nós estaremos compartilhando a palavra do Senhor para que assim também a sua alma seja edificada. Uma vez que a palavra do Senhor diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que sai da boca de Deus. E o objetivo nosso, como servos do Senhor, é transmitir a sua mensagem a tempo e a fora de tempo. Então, no momento que você está lendo a sua Bíblia, você está ouvindo a voz de Deus. Você está vendo quais são os caminhos que Ele quer que você siga. No momento que você está assistindo alguém pregar, uma mensagem sendo transmitida da parte de Deus por alguém, aonde quer que seja, através de vídeo, através de canal aberto, uma programação evangélica, aonde a palavra de Deus está sendo ministrada, Deus está buscando falar com você. Quando nós vamos falar com Deus, a gente fala com Deus através da oração. Mas quando Deus fala conosco, Ele fala através da sua santa palavra. A palavra de Deus já está dizendo, palavra de Deus. É a palavra dele para você, para mim, para a raça humana. A raça humana, esta que escolhe obedecer ao seu Senhor. Deus é o Criador de todos nós. E Ele deu guia, deu uma orientação, deu um mapa a respeito do caminho que devemos seguir, a respeito da orientação do caminho que nós devemos trilhar. E este mapa, esta carta, este guia é a Santa Palavra do Senhor. Além da Santa Palavra do Senhor, Ele envia seu Espírito para nos orientar a ela, uma vez que foi o Espírito Santo que inspirou os profetas, os apóstolos, para escrever, para relatar tudo aquilo que poderia edificar sua vida, tudo aquilo que poderia transmitir a vontade de Deus, a vontade do Eterno para mim e para você. Jesus, ele falou várias profecias, principalmente a respeito dos sinais que iriam acontecer antes da sua volta. E a respeito disso, a gente pode presenciar que no momento de hoje, que nós estamos vivendo, hoje dia 4 de março de 2021, nós estamos vivendo uma pandemia mundial. Seja através de guerra política ou não, estamos vivendo. Estamos vendo a corrupção tomar conta do mundo de uma maneira mundial, não somente no Brasil. E as consequências da corrupção a gente vê ser sentida pelo nosso povo na área da saúde, na área da educação e em vários outros setores. A injustiça sendo instalada, sendo justificada como justiça. A injustiça sendo apresentada e sendo defendida como justiça. A mentira sendo transmitida, sendo ensinada, sendo propagada como verdade. E a verdade de Deus sendo propagada, sendo ensinada como uma mentira. São tempos difíceis que nós estamos vivenciando. Preste atenção nas palavras do Senhor, a qual nós iremos ler nesse exato momento. O livro de 2 Timóteo, capítulo 3, versículo do 1 por diante, fala a respeito deste assunto. Mas para que você possa compreender perfeitamente, eu quero convidar você para fazer uma breve oração para pedir a Deus a compreensão desta mensagem, para que a compreensão dessa mensagem por meio do Espírito Santo atinja o seu coração, atinja a sua mente e que você seja edificado por ela. Que esta mensagem não entre
em um ouvido e saia pelo outro, mas que entre no seu coração, que fique guardado no seu coração, a ponto de lhe motivar a tomar uma decisão radical do lado do Senhor. Pois os tempos que nós estamos vivendo são tempos difíceis. Oremos. Santo Deus, poderoso Pai, neste exato momento, nós entramos em Tua santa presença. E ao abrir a Tua palavra, a Tua santa palavra, oramos a Ti em nome do Senhor Jesus, pedindo que o Senhor nos oriente, nos dê sabedoria, nos dê o perfeito entendimento das Tuas sagradas Escrituras, para que a gente compreenda perfeitamente, todos que assistirem esta mensagem, compreenda perfeitamente a situação que nós nos encontramos e a mensagem que o Senhor está transmitindo para o seu povo nesse exato momento. Que meu amigo, que minha amiga, que meus irmãos que estão assistindo esse vídeo, Pai, eles compreendam pelo Teu Espírito, em nome do Senhor Jesus. Aceitem em seus corações, em nome do Senhor Jesus, se alimentando da Tua palavra, que nós possamos viver para a Tua honra e Tua glória, em nome do Senhor Jesus. Amém. 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1 diz: Sabe, porém, isto: nos últimos dias sobrevirão tempos difíceis, pois os homens serão amantes de si mesmos, gananciosos, presunçosos, soberbos, blasfemos, desobedientes a pais e mães, ingratos, profanos, sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Tendo aparência de piedade, mas negando-lhe o poder, afasta-te também destes. Observem que a palavra do Senhor, ela é profunda, é forte, ao esclarecer a respeito das condições que nós estaríamos vivendo nos últimos dias. E aí eu faço a seguinte pergunta: nos tempos que nós estamos vivendo, agora, o hoje, você encontra homens, quem são homens, se refere a homem e mulher. Você encontra homens que são mais amantes de si. Veja, no cenário não brasileiro, mas no cenário mundial. Nós encontramos homens mais amantes de si, gananciosos, pensando só no lucro, só pensa em dinheiro, não está nem aí, muitas das vezes, para o semelhante. O importante é que ele cresça, que ele cresça, que ele cresça, que ele enriqueça. E se for de passar por cima de alguém, tem que passar e passa. Uma competição terrível. E cada dia que passa, vamos de mal a pior. Veja que isso está acontecendo nesse exato momento. Presunçosos, soberbos, pense, blasfemos, pessoas que não respeitam nada da religião, nada de fé, nada de Deus, nada de Bíblia, como por exemplo, estão os montes em vários lugares do nosso planeta. Aqui no Brasil, inclusive até em universidades, tem que se manifestar contra. Protestos são feitos por grupos feministas, muitas das vezes, desvalorizando, blasfemando. E tais pessoas manifestam um comportamento que, como diz a palavra, irreconciliáveis. Você busca mostrar que não deve agir dessa forma, e mesmo assim é como tivesse surdas,
não compreendesse, na realidade, é um espírito diverso, um espírito contrário das coisas de Deus. Aquele que se levanta contra Deus, aquilo que se levanta contra tudo que é sagrado. É este espírito que tem entrado nestas pessoas para fazer com que, em grupos, fique desdenhando, blasfemando de Deus, de sua palavra e do seu povo. Estes mesmos são ingratos, são desobedientes a pais e mães e tantos outros. Você encontra filhos que são desobedientes aos pais, desde a sua adolescência, a sua juventude e a maturidade também? Está escrito, está profetizado, que nos últimos dias seria exatamente dessa maneira. Fala de ingratos é uma das coisas que eu acho muito interessante, que em vez de os filhos, ao crescerem, serem eternamente gratos aos pais, não é? Por tudo o que passou, pelo homem que se formou, pela mulher que se formou, por mais que recebam dos seus pais bênçãos, recompensas, que cada um tem sua realidade, o espírito de gratidão parece que não existe. Pessoas muitas das vezes que fazem algo bem para você, às vezes você pode até esquecer de dizer obrigado, achando que é dever, que é obrigação. Isso é uma palavra que demonstra que nos últimos dias o espírito de ingratidão estaria em muitas pessoas e muitas pessoas iriam manifestar sendo ingratas. Profanos, sem afeição natural. Sem afeição natural. Veja hoje, sem afeição natural. A Bíblia fala que a afeição natural, especificamente, apresenta aquela parte, né? A afeição natural, o homem tem desejo naturalmente por uma mulher. E a mulher deve ter desejo naturalmente por um homem. Isso caracteriza-o como uma afeição natural, que tem o desejo, tem vontade, tem atração sexual pelo sexo oposto, não igual. Entretanto, a palavra diz sem afeição natural. E o que é que você vê? Propagandas, um discurso de ensino de goela abaixo para que toda a sociedade aceite como algo natural, como uma afeição natural, a relação entre dois homens, a relação entre duas mulheres. Mas a Bíblia diz que isso é contrário à palavra de Deus e que nos últimos dias isso estaria acontecendo. Você conhece algum caso assim? Você vê com frequência na rua que você mora, na rua por onde você passa, no seu trabalho ou algum outro lugar, defesas com pessoas sem afeição natural? E aí daquele que se falar contra, aí daquele que achar que não é normal, que não é natural, que hoje há uma perseguição até em quem está propagando a verdade da palavra de Deus. Ai daquele. Mas observe, a palavra diz que nos últimos dias, o cenário que nós estaríamos vivendo é este. E observe que o que eu estou falando é exatamente uma situação que nós estamos vivenciando. Não é algo que vai se cumprir. É uma situação que o mundo vai se encontrar daqui a 50 anos, daqui a 30 anos. Não, nós estamos vivendo isto. Ou seja, nós estamos vivendo agora os últimos dias. Nós estamos vivendo agora os últimos dias. Você está vivendo agora os últimos dias. É exatamente isso. E ao viver
exatamente os últimos dias, em que lado você está? Do lado de Deus ou do lado de Satanás? Do lado da luz ou do lado das trevas? Do lado da verdade ou do lado do erro? Pense. Coloque a sua cabeça para pensar de que lado você está nos últimos dias que você está vivendo agora. E esta pergunta é para você que é crente, é para você que não é crente. É para você que tem a vida no altar, é para você que ainda não tem a vida no altar. É para você que teve a vida no altar e por algum motivo você está fora. Para que você pense em que lado você está. Porque os últimos dias não vai chegar. Os últimos dias já chegou. Continuando o texto bíblico, no versículo 3, diz: sem afeição natural, irreconciliáveis, caluniadores. Pessoas que ficam caluniando por nada, mentindo contra você, sem domínio de si, cruéis, sem amor para com os bons, traidores, atrevidos, orgulhosos, mais amigos dos prazeres do que amigos de Deus. Gente, isso é muito forte. As decepções que nós encontramos na nossa vida é por conta dos traidores. Você já foi vítima de algum traidor? No trabalho, em casa, em um relacionamento? Você já foi vítima? Eu já fui. E acredito que milhares de pessoas também tenham sido. Pessoas orgulhosas é o que não falta no nosso redor, no nosso mundo. Pessoas atrevidas e cruéis. Nessa pandemia que nós estamos vivendo, algo interessante é que existe muita crueldade. Quando um recurso vem para ajudar pessoas que estão sofrendo com o vírus, o coronavírus 19, né? Covid-19, e esse dinheiro é desviado, esse dinheiro é roubado. Dinheiro que era para comprar respiradores, leitos, eles são roubados, plenamente roubados. E a população que está sofrendo por conta desta assistência acaba morrendo. Isso é crueldade. E a crueldade a gente não só vê no meio da política, não. A gente vê também no meio de periferias. No meio de pessoas que moram na rua muitas das vezes. Alguém que toca fogo em alguém que está dormindo na rua. Joga gasolina, a pessoa está dormindo, a pessoa não está sentindo nada. E toca fogo. Notícias como essa já saiu no jornal. Crueldade sem tamanho. Mães que torturam seus filhos a ponto até de matar muitas das vezes. Ou seja, o espírito de crueldade não só está no meio da política, não. Está entre grandes e pequenos, ricos e pobres, em vários lugares do mundo. Mas chama sua atenção, especificamente, porque a nível mundial estas coisas estão acontecendo, provando, diante disso, que o que Paulo falou muito tempos atrás é a realidade que nós estamos vivendo hoje. E quando fala sobre amor, a palavra de Deus declara que sem amor para com os bons. Muitas das vezes, até as pessoas, até nós, ao agir de maneira bondosa, a gente é afetado. Porque não há respeito para com ninguém. O espírito da injustiça, o espírito da crueldade, o espírito da ganância, o espírito da blasfêmia, da rebeldia, está alojando, está rodeando o mundo e tomando os corações daqueles que têm recusado o caminho da verdade, têm recusado a palavra de Deus, têm recusado fazer uma aliança com o Papai do Céu, têm recusado exercer a fé no sacrifício do Senhor Jesus. Mas e aí?
O que nós devemos fazer diante deste cenário? Qual é a orientação da palavra de Deus? No versículo 5 diz que nós, essas pessoas tendo aparência de piedade, a palavra diz que nós devemos fugir destas pessoas. Mas não somente fugir. Em outro livro, falando sobre o mesmo período, os últimos dias, no livro de Atos dos Apóstolos, fala algo extraordinário. E eu quero chamar sua atenção exatamente para isso, porque é muito forte. E isso deve fazer com que você tome uma decisão radical, para que você radicalmente não se perca. Não fique nas mãos de Satanás. Não cele o seu destino, não cele. Porque quem sela o nosso destino não é Deus. Quem sela o nosso destino somos nós mesmos. É você mesmo com a sua escolha. Nós estamos vivendo os últimos dias. Veja o que o Espírito Santo falou pela boca de Pedro, no livro de Atos dos Apóstolos, capítulo 2, versículo 17 por diante. Olhe, nos últimos dias, diz Deus, do meu Espírito derramarei sobre toda a carne. Os vossos filhos e as vossas filhas profetizarão. Os vossos jovens terão visões, e os vossos velhos sonharão sonhos. E também do meu Espírito derramarei sobre os meus servos e as minhas servas naqueles dias, e profetizarão. Farei aparecer prodígios em cima no céu, e sinais embaixo na terra, sangue, fogo e vapor de fumaça. O sol se converterá em trevas, e a lua em sangue, antes de chegar o grande dia do glorioso Senhor Jesus Cristo. E todo aquele que invocar o seu nome, o nome do Senhor será salvo. Veja, aqui há uma exposição do cenário dos últimos dias. O que Deus faria nos últimos dias? Os últimos dias, que como vocês viram, lá no livro de Timóteo, 2 Timóteo capítulo 3, versículo 1, estes últimos dias é hoje. São esse período que nós estamos vivendo agora. Você está vivendo esse período. Você está vivendo esse tempo. Tempo difícil. Tempo difícil. Onde a perversidade, a crueldade, onde a rebeldia, onde a ganância, onde a profanação tem invadido vários países, vários estados, várias cidades e várias casas. Neste mesmo período, foi profetizado, profecia dita pelo profeta Joel e repetida por apóstolo Pedro, que nos últimos dias Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Deus iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne. Pedro está relatando esta profecia que foi dita pelo profeta Joel. O profeta Joel profetizou para o povo de Israel. Agora, muito tempo depois, Pedro fala para o povo de Israel e todos aqueles que estavam na festa do tabernáculo, na festa do Pentecoste, me perdoe. Havia pessoas de todas as nações nesta festa e ele profetiza e fala essa profecia, a profecia do profeta Joel. E ele fala, ele afirma as palavras de Deus, que Deus promete, Deus afirmou, Deus determinou que iria derramar do seu Espírito sobre toda a carne.
E fala, os vossos filhos e vossas filhas profetizarão, os vossos jovens terão sonhos e os vossos velhos sonharão sonhos. E que iria derramar o seu Espírito sobre os seus servos e sobre as suas servas naqueles dias. E eles iriam profetizar. A minha pergunta é, você é filho de Deus? Você é servo de Deus? Você é filha de Deus? Você é serva de Deus? Esta profecia é para você. Se você ainda não é servo de Deus, não é filho de Deus, você pode tornar, e esta profecia ser para você também. Mas é como eu tinha falado anteriormente, esta profecia, teria o seu cumprimento nos últimos dias. E quais são os últimos dias? Esse que nós estamos vivendo. Dois cenários iriam ocorrer no período dos últimos dias. O cenário da ganância, da destruição, da rebeldia, da desobediência, da profanação, de comportamentos sem afeição natural, a ingratidão, o orgulho, a soberba. Mas enquanto pessoas estariam se comportando dessa forma, outras pessoas iriam se comportar de maneira contrárias. Por quê? Porque estas pessoas que buscam a Deus, que são amigos de Deus e não dos prazeres, como este outro grupo, estariam buscando cada dia o Senhor. Buscariam se fortalecer em sua palavra. E ao fazer isso, estariam preparados para receber de Deus o seu Espírito Santo. Pois foi Deus que prometeu, disse que nos últimos dias derramaria do seu Espírito sobre toda a carne. Eu chamo a sua atenção que sobre toda a carne, melhor dizendo, não se refere a toda a raça humana, a todos os seres humanos, não se refere. Porque Deus não iria derramar do seu Espírito sobre ateus, sobre satanistas, sobre macumbeiros, sobre pessoas que não o servem, sobre pessoas que não o adoram. Sobre toda a carne deve ser compreendido claramente que é em relação a todo aquele que o busca de todo o coração. Que o busca de todo o coração, você pode ser o que for. Se você for um macumbeiro e buscar a Deus de todo o coração, se arrepender dos seus pecados, se converter dos seus maus caminhos, Deus pode derramar do seu Espírito sobre você. Se você é um satanista, essa palavra não é para você. Mas no momento, se você entender essa mensagem, aceitar no seu coração e se arrepender dos seus caminhos, se converter dos seus pecados, aceitar a Jesus como seu Senhor e Salvador, esta promessa vai cair sobre você. Deus vai derramar do seu Espírito sobre você. É sobre todo aquele que estiver debaixo da autoridade do Senhor Jesus. É todo aquele que foi comprado pelo sangue do Senhor Jesus. Isto é, foi comprado. Jesus, com seu sangue, comprou toda a raça humana. Mas a promessa irá concretizar sobre aquele que aceita o sacrifício de Cristo. Cristo derramou seu sangue por todos, mas nem todos aceitam o sacrifício de Cristo. Exerce fé, aceita a graça de Deus por meio do seu Filho. Por este motivo, os seus pecados não são removidos de si. Então, enquanto você não confessar com seu coração, não abrir a sua boca e reconhecer Jesus Cristo como Senhor e Salvador da sua vida, e se converter dos seus pecados e dos seus maus caminhos, os seus pecados estão sobre você. E o Espírito de Deus não pode ser derramado sobre você. O Espírito de Deus foi derramado para
convencer o homem do pecado, da justiça e do juízo. Este Espírito, ele pode estar agora persuadindo a sua consciência sobre esta verdade, para que você se entregue a Deus, para que você entregue o seu coração, faça uma aliança com o Senhor. Ele pode estar trabalhando agora, mas ele não pode entrar no seu corpo, ele não pode penetrar, encher o seu coração da virtude de Deus, enquanto você não for lavado e redimido pelo sangue de Cristo mediante a fé. Ou seja, enquanto você não aceitar Jesus Cristo como seu Senhor e Salvador. Por isso que eu tinha falado anteriormente que quem sela o seu destino é você. Quem sela o meu destino sou eu. Sou eu que determino agora se eu vou ser salvo ou se eu vou me perder. Se eu vou ficar nas trevas ou se eu vou para a luz. Se eu vou andar no caminho da verdade ou no caminho da mentira. Sou eu. Porque o que Deus tinha que fazer, Deus fez. Deus enviou seu Filho amado. Amou a tantos nós de tal forma que deu o melhor que tinha no céu para nos salvar. Agora não é com ele, agora é com você. Ele está fazendo até a parte dele, por meio do Espírito Santo, de convencer você do seu pecado, da justiça e do juízo. Ele quer derramar do seu Espírito Santo sobre você, mas é necessário que você o aceite. É necessário que você seja despertado pela palavra do Senhor. E isto eu não posso fazer por você. Eu só posso fazer por mim mesmo. E como instrumento nas mãos de Deus, como instrumento, como mensageiro do Senhor, eu posso falar para você da palavra dele, o que ele quer para você hoje, agora. É que você abandone todos os erros. É que você abandone toda a crença em mentira e creia na verdade que contém na palavra de Deus, que está nas santas sagradas escrituras. Deus quer que você abandone a idolatria. Deus quer que você abandone o caminho do roubo, o caminho da prostituição, o caminho da promiscuidade, o caminho da homossexualidade. Deus quer que você abandone tudo aquilo que é contrário à vontade de Deus. Porque Deus quer salvar você. Hoje nós estamos vivendo os últimos dias. Acorde! Milhares de pessoas ao redor do mundo estão morrendo todos os dias, seja por Covid ou não. Seja por coronavírus ou não. Pessoas morrem. A questão não é